Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente, gravando mais uma aula. Estou aqui na minha residência, né? Obedecendo as orientações das autoridades, né? Nós estamos caminhando para a nossa sexta semana de suspensão das aulas presenciais, né? Isso é chato para todo mundo, para vocês, para nós, né? Essa situação de poder sair de casa. Mas temos que nos adaptar. Quem sabe isso não acaba logo, né? Pessoal, hoje aqui estou me dirigindo aos alunos do quarto semestre, Direito Constitucional 2, quarto semestre A e quarto semestre B, tá ok? Lembrando que nós já encaminhamos até agora 5 atividades, sendo 3 aulas, videoaulas, né? E 5 atividades. Hoje, pessoal, vamos fazer uma coisinha diferente. Nós vamos, como eu já passei muita atividade para os senhores, muitos questionamentos, muito cenário verdadeiro e falso, hoje nós vamos corrigir esses exercícios, tá? Então é interessante que os senhores tenham em mãos as anotações que os senhores fizeram, as respostas que os senhores deram, a Constituição na mão é legal, para a gente ir analisando, que acaba sendo uma forma de revisão daquilo que a gente viu até agora. Hoje nós vamos corrigir as atividades, atividade 3 e atividade 4. Sabe? Nós tínhamos exercícios, né? Assinale verdadeiro e falso, e algumas perguntas também para que os senhores respondessem, tá ok? Só informando os senhores, né? Nós não temos ainda informação da coordenação a respeito das avaliações nas provas, né? Isso está sendo decidido, com certeza haverá. Esperamos que essas avaliações sejam presenciais, mas estamos aguardando informações. Enquanto isso, os senhores vão estudando, né? O material os senhores têm. Eu já passei, informo também que nós estamos cumprindo o nosso programa, as matérias que seriam dadas presencialmente estão sendo dadas de forma virtual, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Começando a corrigir primeiro as atividades, a terceira atividade que nós encaminhamos, tá? Que estão mais relacionadas ao processo legislativo, tá ok, pessoal? E eu mandei uma bateria de afirmações. Você já sabe como funciona, né? Vocês devem assinalar verdadeiro ou falso e fundamentar a resposta dos senhores na Constituição, tá? Então vamos lá. Então, prontos aí? Então vamos lá. A primeira afirmação que nós temos aí da atividade 3. Primeira, o processo legislativo compreende a elaboração de leis ordinárias, leis complementares, decretos-leis, resoluções, entre outras espécies legislativas. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Tem um intruso aí nessa relação, pessoal. Tem um intruso. Qual que é o intruso aí? É o decreto-lei, pessoal. Olha, então a resposta é falsa. Por quê? Decreto-lei, não confundir. Acho que ficou bem claro isso na aula que nós fizemos, que nós demos. Não confundir decreto legislativo com decreto-lei. Decreto-lei já não existe mais. É do regime constitucional anterior. E os decretos que nós temos hoje, os decretos do Executivo, são atos normativos secundários, tá? Então, e eles não comportam o processo legislativo. Então, tanto o decreto-lei do regime anterior não existe mais, como os decretos do Executivo, né? Eles são atos, no caso do Executivo, são atos normativos secundários e não comportam o processo legislativo. Dá uma olhada na relação do artigo 59, sempre, né? Que são os atos normativos primários. Ok? Muito bem, vamos para a segunda. Segunda afirmação que nós temos lá no texto. Cabe à Lei Ordinária Federal dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis? E aí, pessoal? Falso, até coloquei errado o artigo aqui. É falso, pessoal. Essa matéria, essa é uma matéria reservada à lei complementar, artigo 59, parágrafo único. Lembra que nós falamos até em sala de aula que seria a lei das leis, a lei que trata das leis, né? Artigo 59, parágrafo único, então matéria reservada à lei complementar. Só recapitulando para os senhores, né? Que a regra, o nosso ordenamento é regulamentado por leis ordinárias. Excepcionalmente, a Constituição exige a lei complementar. E só quando ela exige que é necessária a lei complementar. Muito bem. Terceira afirmação. A Constituição pode ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros das Assembleias
legislativas estaduais. Falso, pessoal. É só ir no artigo 60, vocês vão ver. A emenda constitucional tem os legitimados próprios, né? Dentre eles, há a permissão de se apresentar uma proposta de emenda constitucional pela metade das assembleias legislativas da federação, né? Sendo que cada uma delas deve se manifestar por sua maioria relativa. Maioria relativa é a mesma coisa que maioria simples. Artigo 60, parágrafo 3º, pessoal. Desculpa, parágrafo não, inciso 3º. Artigo 60, inciso 3º. Ok? Quarta, após o recebimento do projeto de lei aprovado pelo Legislativo, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará no seu veto? Quem cala? Brincando, né, pessoal? Quem cala não diz nada, a gente brinca com isso também, né? No caso de processo, no processo legislativo, quando o presidente recebe esse projeto que já foi aprovado pelo Poder Legislativo, caso ele não se manifeste dentro do prazo de 15 dias úteis, ocorrerá a sanção tácita e não o veto. Sanção tácita. Artigo 66, parágrafo 3º da Constituição. Ok, pessoal? É tudo na Constituição. Como eu disse, a gente sempre brinca, lê a Constituição. É importante acompanhar essa correção com a Constituição aberta aí, pessoal. Vamos lá? Para a próxima. Quinta, né? As leis complementares são aprovadas por maioria relativa, que também é conhecido como maioria simples. Falsa, pessoal. Leis complementares exigem expressamente a maioria absoluta. Onde está isso? Artigo 69 da Constituição, pessoal. 69 da Constituição. Lei complementar, maioria absoluta. Inclusive, essa é uma diferença em relação à lei ordinária, né? 6. A proposta de emenda constitucional aprovada será promulgada pelo presidente do Senado Federal. Mas cuidado com essas questões, né, pessoal? Questõezinhas extraídas do texto literal da Constituição. Por isso que eu repito, reafirmo, repiso, ler sempre a Constituição é importante. Então, é o presidente do Senado que promulga a emenda aprovada? Falso, pessoal. Aqui é até aquela brincadeira que a gente faz. Quem aprova aqui é um ser inanimado. São seres inanimados. Como assim, professor? De acordo com a Constituição, artigo 60, parágrafo 3º também, são as mesas, que é aquele órgão, mesa, formado pelo presidente, vice e o secretário, mesas da Câmara e do Senado que promulgam a emenda constitucional aprovada. Tá? Tudo bem? Dá uma olhada no artigo 60, parágrafo 3º. Sétima, os estados podem editar medidas provisórias. E aí, pode ou não, pessoal? Bem, aqui há duas correntes, né? Quem entende que sim e quem entende que não, né? A ideia aqui é o seguinte, pessoal. A Constituição atual não diz nada expressamente, não proíbe que os estados e os municípios, como entes políticos, editem medidas provisórias. Ao contrário do que fazia a Constituição anterior, que expressamente proibia os estados de editarem decretos-leis. Tá? Por conta disso, a doutrina entende que sim, é possível. Tá? E há até, inclusive, já manifestação do STF nesse sentido. E algumas constituições estaduais prevêem expressamente a possibilidade de medidas provisórias estaduais. O que é necessário? Que tenha a previsão no texto da Constituição Estadual ou da lei orgânica, né? E que não fuja daquilo que está na Constituição Federal. Atendam principalmente aquilo que está na Constituição Federal. Tá? Então, o entendimento hoje mais aceito é que fundamenta o princípio da simetria entre as pessoas políticas, não há hierarquia entre elas. Tá? Essa é a atual posição doutrinária e, inclusive, manifestação do próprio STF nesse sentido. Tá? Ok? Oitavo. O veto do Poder Executivo pode ser expresso ou tácito. Veto. Pessoal, veto, vocês viram, acompanharam as aulas, viram no texto que nós encaminhamos, o veto deve ser sempre expresso. Sempre expresso, porque no silêncio o que acontece? Silêncio é sanção. Onde está isso? Onde o fundamento, professor? Artigo 66, parágrafo 1º. 66, parágrafo 1º. Veto sempre expresso. Silêncio
significa sanção tácita. Lembrando que o presidente pode vetar por 2 motivos: inconstitucionalidade, sempre fundamentadamente, e contrariedade ao interesse público, tá? O veto jurídico e o veto político. Nona, todas as deliberações do Congresso Nacional estão sujeitas ao veto. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso, pessoal. Porque existem, a gente viu isso também, algumas matérias que são de competência exclusiva do Poder Legislativo e que não comportam a participação do Executivo, seja na sanção ou veto, né? E essas matérias estão previstas no artigo 49, 51 e 52, tá? E elas são regulamentadas por resoluções e decretos legislativos. Falamos muito sobre isso. Ok, pessoal? Décima. Todas as deliberações do Poder Legislativo são tomadas por maioria absoluta de votos. E aí? Pessoal, nós falamos sobre as espécies de maioria. Maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. A regra é de que as decisões são tomadas por maioria simples. Essa é a regra. Artigo 47. Nós explicamos o que é maioria simples. É a maioria dos presentes, desde que presentes é a maioria absoluta. Parece meio bagunçado isso daí, mas nós explicamos bem isso daí para os senhores, tá? Então o artigo 47 fala que as decisões são tomadas por maioria relativa, que é a maioria simples. Só quando a Constituição quer, se ela exige maioria absoluta, ela estabelece expressamente, tá bom? 11ª. As emendas constitucionais são aprovadas por maioria absoluta de votos. Tomar cuidado com essa pergunta, pessoal. Nós fizemos a distinção de maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada, que é uma das teorias, é uma das construções doutrinárias, né? Essa nomenclatura, né? Agora, existem alguns doutrinadores que falam que só existe 2 maiorias, a maioria simples e absoluta. A maioria simples que a gente já conhece, do artigo 47, e a absoluta. Absoluta e a absoluta de 3/5. Então, eles chamam aquilo que nós explicamos para os senhores que seria maioria qualificada, eles chamam de maioria absoluta de 3/5. Dentro daquilo que eu passei para os senhores podem anotar aí que essa questão ela é falsa, né? Porque as emendas constitucionais exigem maioria qualificada de 3/5. Mas, toma cuidado, alguns doutrinadores chamam essa maioria qualificada de maioria absoluta de 3/5, tá? Artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. 12ª, a fase introdutória do processo legislativo compreende a discussão, votação do projeto de lei. Não, né, pessoal? Isso aí é fácil, né? A fase introdutória diz respeito à iniciativa, né? A apresentação do projeto. É só ver naquele quadro que nós passamos, né? As fases... a discussão e a votação está dentro da fase deliberativa legislativa, tá? 13ª, cabe ao presidente do Congresso promulgar a lei vetada, cujo veto tenha sido derrubado. Então, lembrando para os senhores, né, que após a aprovação de um projeto dentro do processo legislativo ordinário, ele é remetido ao executivo, que tem 2 caminhos, sancionar ou vetar. Se ele sanciona, beleza, vai para a fase final de promulgação, publicação da lei. Agora, se ele veta, o processo volta para o Poder Legislativo, que nesse momento vai analisar não mais o projeto, e sim o veto, as razões trazidas pelo presidente, pelo Executivo. Sendo derrubado, o projeto volta para o presidente. Eu até brinquei, ele vai ter que engolir. Volta para o presidente que vai ter que promulgar. Então, inicialmente, mesmo tendo sido derrubado o veto, cabe ao presidente da República a promulgação daquele projeto. E onde está isso? O artigo 66, parágrafo 5º. Leia com atenção lá. Somente na hipótese do presidente não promulgar, aí sim o presidente da Câmara será chamado. Tá bom? Desculpa, o presidente do Senado. 14ª, não cabe iniciativa popular de leis estaduais e municipais. Cabe ou não, pessoal? Falso, pessoal, cabe. Tem previsão expressa na Constituição, tanto no que diz respeito à iniciativa popular
no âmbito estadual, como no municipal. Onde está isso? Artigo 27, parágrafo 4º, em relação aos estados, e artigo 29, inciso 13, em relação aos municípios. Leiam lá, pessoal, falamos sobre isso. E a última afirmação aqui dentro desse exercício, a de sinal falso ou verdadeiro, relacionado à atividade remota 3, cabe iniciativa popular de leis complementares. Aliás, a afirmação é: não cabe iniciativa popular de leis complementares. Falso, pessoal. O artigo 61 fala que é possível iniciativa popular, sim, de tanto de leis ordinárias como leis complementares. Tá, pessoal? Artigo 61, caput. Ok, pessoal? Então, essas são as respostas relacionadas aos exercícios que eu passei para os senhores relacionados à atividade 3. Vamos passar agora para as atividades remotas 4, que ainda nós estamos aqui dentro do Poder Legislativo, dentro do processo legislativo, tá? Algumas questões vocês vão ver que a gente são repetidas, e eu falo assim: nossa, professor, eu acho que é doido, ele já perguntou isso na última bateria de questões, mas preste atenção, pessoal, são exercícios de fixação. Aquela história, faz uma vez, faz 2 vezes, até 3 vezes, se for o caso, para fixar mesmo essa questão. E sempre lendo o texto da Constituição, tá? Então vamos lá. Então algumas a gente já viu, né? Mas vamos falar de novo aqui, nem que seja rapidinho, até porque deu um período entre uma bateria e outra. A primeira afirmação na atividade remota 4. As leis complementares são aprovadas por maioria relativa. Falso, pessoal. A Constituição, no artigo 69, exige expressamente maioria absoluta para aprovar a lei complementar. Segunda, a proposta de emenda constitucional, após aprovada, será promulgada pelo presidente. Já respondemos, pessoal. Aí quem promulga a emenda constitucional não é o presidente, que normalmente a função de promulgação e publicação é do presidente da República. Porém, no caso de emendas constitucionais, preste atenção, emendas constitucionais, essa tarefa é das mesas, aquele órgão, né, formado pelo presidente, pelo vice-presidente e o secretário. Eles são responsáveis pela promulgação de emenda constitucional. Artigo 60, parágrafo 3º. A terceira, nós já falamos também, os estados podem editar MPs, né? É verdadeiro, né? Eu falei já, né? Falei. Os estados podem editar medidas provisórias, embora a Constituição não fale nada, né? O entendimento, pelo princípio da simetria, de que pode sim, tá? 4, o veto do Poder Executivo poderá ser expresso ou tácito, já falamos também, o veto é sempre expresso, artigo 66, parágrafo 1º. Quinta, aqui está meio perdida aqui, pessoal, mas eu vou passar para os senhores que eu já passei essa aula, não sei, escapou aqui, mas de qualquer forma ela é relacionada ao Poder Executivo, né? Está dizendo aqui: não existe previsão de eleição indireta na nossa Constituição. Falso ou verdadeiro, pessoal? Falso. Existe uma única hipótese, a regra é eleição direta, né? Mas existe uma única hipótese de eleição indireta, na hipótese de vacância dos cargos de vice e de presidente da República, né, nos 2 últimos anos do mandato. Nesse caso, será convocado, no prazo de 30 dias após a vacância do último cargo, eleições indiretas, onde o Congresso Nacional vai escolher o presidente para cumprir esse mandato. Artigo 81, parágrafo 1º. Ok? A sexta, também já falei sobre ela, né? Todas as deliberações do Congresso estão sujeitas ao veto, nós falamos que não, aquelas matérias de competência exclusiva não passam, né, pelo Executivo, elas são regulamentadas por resoluções e decretos legislativos, que não comportam sanção, nem tampouco veto. A sétima, também já falei, todas as deliberações do Poder Legislativo são tomadas por maioria absoluta. Falso, na regra é maioria simples, e só naqueles casos que expressamente a Constituição exige. A oitava também já falei, as emendas constitucionais são aprovadas por maioria absoluta, e na verdade é a maioria qualificada de 3/5. A nona, a fase introdutória do processo legislativo
Compreende a discussão, também já falei, né? A fase introdutória da iniciativa legislativa. A 10ª, cabe ao presidente do Congresso promulgar a lei vetada, cujo veto tenha sido derrubado. Já falei para os senhores que, sendo derrubado o veto, o projeto volta ao presidente para que ele promulgue. Só na hipótese dele não promulgar é que caberá ao presidente do Senado fazê-lo, né? Mas inicialmente volta para o presidente, artigo 66, parágrafo 5º. A 11ª também já falei, não cabe iniciativa popular de leis estaduais. E a 12ª, sim, aí agora a gente começa alguns exercícios novos aqui. Vamos lá. A 12ª, atividade remota 4, hein, pessoal? Acompanhando aí. As medidas provisórias são instrumentos normativos aptos para o aumento de impostos. Resposta: verdadeiro. Verdadeiro, pessoal. Artigo 62, parágrafo 2º, estabelece que é possível, sim, a majoração, bem como a instituição de impostos por medidas provisórias. Desde que é atendido o princípio da anterioridade, etc., que a gente já vai estudar em direito tributário. Mas é possível, sim, tá? A 10ª... Eu pulei aqui a 13ª, 14ª, acho que não tem 13ª, pessoal. 14ª agora. As MPs terão sua votação iniciada no Senado Federal. Falso. Artigo 62, parágrafo 8º, estabelece expressamente que as MPs terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Artigo 62, parágrafo 8º. 62, parágrafo 8º. Ok, pessoal? 15ª agora, pessoal. Matéria reservada à lei complementar podem ser regulamentadas por medida provisória. Essa é falsa, pessoal, falsa. Tem dispositivo constitucional expresso que proíbe a utilização de medida provisória para regulamentar matéria reservada à lei complementar. Onde está isso? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º. Toma cuidado, cai em prova. 16ª, o prazo de vigência das medidas provisórias é de 60 dias e não se suspende. Tá, primeira parte, ok. A medida provisória ela tem a vigência por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. E esse não se suspende? Falso, pessoal. Existe uma hipótese que esse prazo pode ser suspenso durante o recesso do Congresso Nacional. Ou seja, durante o recesso não corre o prazo. Artigo 62, parágrafo 4º. 17ª, é vedada a edição de MP que verse sobre direito civil e direito tributário. E aí? Aí tem que dar uma olhada no artigo 62. E aí não existe nenhum empecilho de que sejam tratados por medida provisória, pessoal. Tanto direito civil como direito tributário. Não pode tratar sobre direito penal, processo civil, está lá expressamente, né? Mas não fala nada a respeito de direito civil e direito tributário. Então é falso, não há previsão constitucional proibindo a utilização de medidas provisórias nessa matéria. 18. Cabe ao Senado Federal disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas decorrentes da não conversão da medida provisória. Toma cuidado com essa também, pessoal. A resposta está no artigo 62, parágrafo 3º. Pessoal, quem deverá disciplinar na hipótese de uma medida provisória que não foi... Porque lembra que nós falamos, a medida provisória ela entra em vigor imediatamente após a sua edição. Já está produzindo efeitos enquanto não é apreciada pelo Congresso. Então, passado o seu período de vigência, caso ela não seja aprovada, ela produziu efeitos. Como ficam esses efeitos? Então, cabe ao Congresso regulamentar as relações jurídicas que surgiram durante a vigência da medida provisória que não foi convertida em lei. Então, é competência do Congresso e não do Senado. O Congresso como um todo, artigo 62, parágrafo 3º. 19. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma republicana de governo. Pessoal, se nós fizermos uma leitura rápida no artigo 60, parágrafo 4º, que traz quais são as matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional, chamadas cláusulas pétreas, nós veremos que república não está lá. Porém, né, a forma republicana
é considerada pela doutrina como uma cláusula pétrea implícita. Logo, também não pode ser objeto de emenda constitucional. E a última questão aqui do falso verdadeiro, é a 20. Não cabe iniciativa de leis popular de leis complementares, nós já falamos também, é possível sim, artigo 61 caput, tá? E aqui pra gente encerrar, pessoal, eu fiz algumas questões, né, que embora dissertativas, são objetivas, rápidas, né? Para os senhores, são 5 questões dissertativas aqui. Vamos lá, vamos às respostas delas. A primeira pergunta, nós estamos na atividade remota 4, tá? Respondendo aqueles questionamentos que nós fizemos em relação às atividades 4. Não existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares. Sim ou não, pessoal? Pelo texto e pela aula que nós demos, vocês viram que existe um certo dissenso na doutrina em relação a isso, né? Porém, tem prevalecido a ideia de que não há hierarquia, e sim um campo de competências próprias, tá, pessoal? Então, tem autores que defendem que sim, que não, mas o entendimento hoje mais majoritário no sentido de que não há, e sim competências próprias, né? Nós até demos exemplos para os senhores em aula, e, inclusive o próprio STF reconhece que não há hierarquia. Eu estou encaminhando no texto para os senhores com as respostas 2 recursos extraordinários em que o STF deixa claro que não há hierarquia, tá? Então essa é a posição atual da jurisprudência do STF como da doutrina. A segunda, quais as principais distinções entre leis ordinárias, delegadas e complementares? Primeiro, as 3 são espécies normativas primárias previstas no artigo 59. A diferença básica entre lei ordinária e complementar é a aprovação, sendo que na lei ordinária existe maioria simples e a lei complementar, maioria absoluta, é o quórum para aprovação. Já a lei delegada, diferente das outras duas, ela não comporta processo legislativo, né? Tem aquele processo de autorização e depois o presidente edita. É muito raro de ser utilizada a lei delegada hoje, né? Mas tudo que a gente precisa saber a respeito de lei delegada está no artigo 69. Por que é muito raro usar lei delegadas? Porque o presidente tem em mãos um instrumento muito mais rápido, hábil, que é a medida provisória. Por que ele vai pedir autorização para legislar se ele já pode fazê-lo através da medida provisória, né? Tudo bem? A terceira questão que eu fiz aí, quais as limitações expressas circunstanciais à edição de emendas constitucionais? Ou seja, em que circunstâncias não podem ser editadas medidas provisórias? Resposta no artigo 60, parágrafo 1º, pessoal. Não faz sentido você alterar a Constituição durante situações excepcionais. Então, o próprio texto, a própria Constituição proíbe que nessas circunstâncias não se promovam alterações constitucionais, né? Emendas constitucionais. E quando são essas circunstâncias? Durante estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Dos 3 nós já falamos aqui com os senhores, né, pessoal? 4, quais são as vedações materiais à edição de medidas provisórias? Aqui são as matérias que não podem ser objeto de medidas provisórias, são as cláusulas pétreas, né, pessoal? É só dar uma olhadinha lá no artigo 60, parágrafo 4º. As cláusulas pétreas, né, não estão sujeitas ao poder constituinte reformador. E a última, que eu já mais de uma vez aqui nós já discutimos ainda hoje, respondendo lá os falsos verdadeiros, é a possível edição de medidas provisórias no âmbito estadual. Já falei para os senhores, muito embora não tenha previsão expressa, a doutrina e até mesmo a jurisprudência do STF entende que é possível, o princípio da simetria, desde que com previsão na lei orgânica do município, MP municipal, e na lei e na Constituição estadual, no caso da MP estadual. Ok, pessoal? Então, com isso aqui a gente encerra a correção das questões relativas a atividades remotas 3 e 4, tá ok, pessoal? Já encaminhei as 5 para os senhores, né? Os senhores têm até a semana que vem para responder. E logo já vou encaminhar, ou então, vamos ver o que acontece até o final do mês, né? Se a gente volta às nossas aulas presenciais, eu acredito que não pelo andar da carruagem, mas a gente vai continuando nossas tarefas dessa forma ainda, tá ok, pessoal? Então, é só isso então, pessoal, até a próxima, muito obrigado.